Bom dia, amigos do blog Pergunte ao Psicólogo, especialmente a você, amiga internauta, que enviou a perguntinha de hoje. Você colocou que em 2012 entrou numa universidade federal e até o presente momento você não se formou devido às excessivas reprovações. E você disse assim: minha família resolveu intervir no segundo semestre de 2017 e eu tranquei a matrícula para pensar melhor na situação. Já no primeiro semestre de 2018, voltei à faculdade e ao final do semestre, aí essa parte é muito importante, nós vamos conversar sobre ela, tive um surto psicótico que me impediu de terminar e fazer as últimas provas. Tranquei a faculdade novamente no segundo semestre de 2018 para cuidar da saúde, tentar descobrir o que me levou ao surto e por intervenção da minha família, tentar descobrir o surto e por intervenção da minha família procurar um novo rumo para a minha vida. É porque eu tô lendo aqui o e-mail, tá? Emprego, outra faculdade ou passar mais um tempo cuidando da saúde para só depois decidir. A decisão da família é que eu não volte para essa universidade. E quando demonstro interesse em voltar, uso o seguinte argumento. 2 pontos. Se fosse um relacionamento amoroso, seria um relacionamento abusivo e eles teriam de intervir ou eu continuaria com uma pessoa que me faz mal. Chegam a brigar quando eu me interesso nisso, insisto nisso, pois acredito que eu não tenho mais discernimento para decidir continuar ou não. Devo permanecer nessa universidade ou não? Bom, o primeiro aspecto que nós temos que trabalhar é o seguinte. Olha, você falou de surto psicótico. Você está falando de um diagnóstico médico, um diagnóstico psicológico, ou seja, algo científico, ou você está falando de surto psicótico, que é algo que veio na sua cabeça? Porque quando estamos conversando sobre psicose, basicamente, falando sobre surto, nós estamos falando basicamente sobre delírios ou alucinações. Então, delírios são pensamentos infundados, como, por exemplo, de estar sendo perseguido, e aí poderia ser um delírio paranoico. E alucinações são coisas mais voltadas para os órgãos dos sentidos, ou seja, ver coisas, escutar vozes, sentir pessoas encostando em você quando não tem ninguém fazendo isso e por aí em diante. Então o que nós temos que pensar é o seguinte: vamos imaginar que sejam surtos psicóticos mesmo. Então a pergunta que tem que ser feita é: existem alguns estímulos na questão do estudo da faculdade que fazem com que esses sintomas eles se façam presentes, eles surjam de uma hora para outra? Ou é uma questão da dificuldade com a atividade intelectual em si, como, por exemplo, situações de prova, situações de avaliação? Então, eu não tenho como afirmar para você agora, até por não ter mais elementos, se você deveria continuar nessa faculdade ou não, porque eu não sei quais são os elementos desencadeadores do surto. Às vezes, não necessariamente vai ter a ver com a faculdade. Então, especificamente para isso que nós estamos conversando, vai precisar de acontecer uma junção muito íntima do trabalho do psicólogo com o psiquiatra para tentar identificar isso. Porque vamos imaginar que os seus surtos eles aconteçam em situações que você se sinta mais pressionada, por exemplo. A vida traz pressão pra gente de várias formas. Traz pressão em relacionamento afetivo, traz pressão em trabalho, traz pressão de dinheiro e traz pressão no tocante a determinadas situações de avaliação, que pode ser uma prova, pode ser um exame para te tirar uma carteira de motorista, pode ser uma entrevista de emprego, pode ser uma série de situações. Ou é especificamente naquela faculdade, com aquele tipo de avaliação. Percebe como é que existem coisas que precisam de ser compreendidas? Porque a partir do entendimento da eclosão desses surtos é que efetivamente você precisará de fazer um trabalho tanto medicamentoso quanto psicológico para te dar mais suporte para o enfrentamento, seja de situações de avaliação, de pressão como um todo na vida, ou se a relação custo-benefício de fazer esse enfrentamento nessa universidade especificamente valeria a pena. Então, quem vai poder dar a palavra final no tocante à relação custo-benefício desses enfrentamentos vão ser esses 2 profissionais que cuidarão de você, partindo do pressuposto já desse surto ter sido diagnosticado e ter sido confirmado e de um tratamento correto ser realizado. Inclusive porque se for mesmo,
nós vamos precisar de desenvolver estratégias psicológicas para lidar com essas situações difíceis. Então, isso varia muito de caso para caso. Eu não tenho uma receita pronta para te passar, uma possibilidade de falar assim, fica na faculdade, continua ou sai de lá, mas insisto na ideia, o entendimento dessas dificuldades é que vão clarear o caminho que será o mais coerente para você seguir, respeitando as suas dificuldades, mas também, dentro do possível, fazendo determinados enfrentamentos, porque como eu coloquei há pouco, a vida traz enfrentamentos cotidianos que nós precisamos de fazer no decorrer da nossa existência. Tá bom? Então, peça essa opinião para os profissionais que estiverem cuidando de você. Então, para finalizar, um abraço a todos vocês. Quem quiser me seguir no Instagram, basta pesquisar lá por @DouglasAmorimPsicólogo e, como sempre, eu peço para vocês curtirem aqui e fazerem assinatura no nosso canal do YouTube. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.